Olá meninos, tudo bem? Estou aqui com um ajudante para gravar a aula para vocês e nós vamos falar agora sobre o sujeito composto. Nós falamos sobre o sujeito simples, certo? E agora nós vamos falar sobre o sujeito composto. Eu quero começar falando que o sujeito composto tem 2 ou mais núcleos, ou seja, palavras importantes. Então olha só, eu coloquei aqui 2 frases como exemplo e vou colocar outras. Eu e vocês estamos separados pela pandemia. Quando eu coloco eu e vocês, eu tenho a resposta do verbo. Lembra que eu falei na aula anterior, na aula do sujeito simples, que para encontrar a resposta com o sujeito, a gente pergunta para o verbo? Então aqui é o verbo, eu vou perguntar para ele. Quem estamos separados? A resposta não vai ser eu e vocês? Nesse caso aqui, eu tenho 2 palavras que me respondem a pergunta feita ao verbo. Portanto, eu tenho um sujeito composto por 2 palavras, 2 núcleos. Nesse outro caso, Leandra, Salomão e Leandra são meus filhos. Salomão, Leandra está lá atrás da câmera filmando o celular, são os meus filhos. Quem são os meus filhos? São, verbo. Qual a resposta? Salomão, Leandra. 2 palavras que respondem a pergunta feita para o verbo são. Nesse caso aí, eu tenho também um sujeito composto, sendo núcleo as 2 palavras. Mas poderia ser mais palavras? Com certeza. Olha, estão na sala André, Paulo e Joana. Perceba que eu inverti o sujeito. Eu coloquei o sujeito no final da oração. Mas quem estão na sala? André, Paulo e Joana. Aqui eu tenho 3 palavras que respondem a minha pergunta ao verbo e eu posso colocar, eu coloquei propositalmente essas palavras no final da oração. O que eu quero mostrar para vocês? Que o sujeito composto, ele tem mais de um núcleo como palavra, né? Desculpa, mais de uma palavra como núcleo. E ele também pode vir no início, no meio ou no final da frase. Isso depende muito do estilo de quem está escrevendo. Eu quero falar para vocês agora, para não confundir sujeito no plural com sujeito composto. Nós somos felizes. Certo? Esse nós aqui, ó, ele está no plural, mas ele pode ser considerado um sujeito simples, ou desculpa, um sujeito composto? Não, porque ele está no plural, mas ele tem só uma palavra como núcleo, então, portanto, ele é um sujeito simples, certo? Então, fica a dica aí, não confunda isso. Muito obrigada pela atenção e tchau, tchau, tchau. Deixa eu devolver esse menino ali.